Criada há quase 50 anos, a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras atua hoje em mais de 70 países. A missão é oferecer cuidados de saúde a populações vulneráveis em localidades afetadas por graves crises humanitárias. No Brasil, a organização está presente desde 1991. Mas agora, durante a pandemia e por causa dela, esse trabalho cresceu. Entre os pacientes, pessoas em situação de rua, refugiados, indígenas, usuários de drogas e idosos. Quem são os profissionais por trás desse trabalho? Como estão atuando? Como estão se protegendo? O que eles têm aprendido sobre a pandemia no Brasil e no planeta? Tema para o Cidadania Mundo. E para falar sobre isso, a gente recebe aqui no nosso programa a Vitória Ramos, que é representante da organização Médicos Sem Fronteiras no Brasil, especialista em assuntos humanitários. Vitória, muito obrigada por conversar com a gente, dedicar esse espaço aqui para nós no programa Cidadania Mundo. Eu começo perguntando como é que vem sendo feito esse trabalho, por que agora o Brasil ganhou mais atenção de uma instituição aí que já vai completar quase 50 anos. Olá, Ângela, é um prazer estar aqui no Cidadania Mundo hoje. Agradeço a oportunidade de estar explicando o trabalho da nossa organização para o público. Médicos Sem Fronteiras, como bem foi apresentado, a gente trabalha em mais de 70 países no mundo todo. E, de fato, no Brasil a gente tinha, nos últimos anos, uma atuação bastante restrita, né? Porque a gente trabalha com base na necessidade, né? Então, a gente trabalha onde existe uma exclusão total ou quase total de acesso à saúde com populações que são muito negligenciadas. E no Brasil a gente já atuava desde 2018, mais recentemente, no estado de Roraima, com população migrante e refugiada venezuelana. E por conta da pandemia, a gente começou a ter alguns projetos, né, pontuais, emergenciais, que a gente chama, em alguns estados, algumas cidades brasileiras, levando cuidados, desde cuidados básicos, né, comunitários, para prevenir a doença, até mesmo cuidados clínicos hospitalares, no manejo de casos clínicos mesmo de Covid. A gente esteve em São Paulo, Rio de Janeiro, no Amazonas, em Roraima, no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. E no que esse trabalho difere do trabalho dos órgãos públicos brasileiros? Como é que a organização se soma a esse esforço que a gente viu no Brasil? Então, Médicos Sem Fronteiras, a gente nunca tem a intenção de substituir o Estado, né? A gente entende que a saúde pública ela é principal e que a gente entra mais como um apoio numa situação de crise em que um sistema de saúde está realmente colapsado, porque é uma situação de crise muito grande, seja uma situação de desastre socioambiental, por exemplo, de uma epidemia ou de um conflito. Então, no caso, né, da pandemia, a gente está acostumado a trabalhar com epidemias de outras doenças em vários lugares do mundo e a gente sabe que uma epidemia ela desestrutura muitos sistemas de saúde, que muitas vezes são sistemas de saúde robustos, né? Inclusive, a gente chegou a atuar na pandemia da Covid-19 em países europeus e nos Estados Unidos, por exemplo, onde a gente nunca tinha tido projeto antes. E no Brasil, né, a gente sabe que existem bolsões muito grandes ainda de pobreza e de exclusão de acesso à saúde, e nossa intenção foi justamente buscar onde estavam essas pessoas que têm esse acesso à saúde mais negado, né, mais difícil, e levar e se somar ao sistema de saúde. Então, nosso trabalho sempre foi feito em parceria, né, com as autoridades locais, negociado com as autoridades locais para a gente somar esforços e ninguém se atropelar. Quem são esses profissionais, Vitória, que começaram a atender nesse momento delicado da saúde pública mundial aqui no Brasil, nessas cidades que você mencionou? Essa pergunta é interessante, Ângela, porque muita gente ouve o nome Médicos Sem Fronteiras e acha que a gente só tem médicos, né, trabalhando conosco. E aí eu sempre falo, quando você vai num hospital só tem médicos, né? Não. A gente tem profissionais de diversas áreas que trabalham em Médicos Sem Fronteiras. É lógico que médicos são, né, o núcleo, né, o centro assim, da nossa atuação, mas a gente tem os enfermeiros, os psicólogos, diversos profissionais de saúde, a gente tem os profissionais da logística, né, a gente tem os farmacêuticos, a gente tem as pessoas que dão o suporte no dia a dia, por exemplo, os motoristas, que são extremamente importantes. Eu, por exemplo, sou formada em Relações Internacionais, eu trabalho com a parte de acesso humanitário
e assuntos humanitários. Então, eu ajudo na parte da negociação justamente com as autoridades para a gente chegar e fazer as coisas respeitando as leis, respeitando as políticas, né? E também mudando as políticas conforme a gente vai vendo que existem novas necessidades ou outras formas de fazer diferente que são mais interessantes para o público que a gente atende, né? E a gente sempre tem o nosso paciente como o centro das nossas decisões. No caso brasileiro, esses médicos são do próprio Brasil? Então, normalmente, como a gente trabalha, a gente tem alguns profissionais internacionais, né, que se deslocam de vários países, são pessoas que têm muitas experiências em crises humanitárias, por exemplo. Essas pessoas, elas geralmente têm uns cargos de coordenação e a gente contrata localmente os profissionais. Então, não só no Brasil, como em qualquer projeto do mundo, a gente contrata médicos, enfermeiros no país que eles têm uma interface com a nossa coordenação, que pode ser internacional ou não, para, né, trocar experiências e aprender. Mas, por exemplo, aqui na pandemia a gente contratou dezenas de médicos e enfermeiros para estar atuando nesses projetos. Esses médicos recebem como em outro trabalho qualquer ou tem parte desse trabalho que é voluntariado? Uma coisa muito importante para a gente é o que a gente chama do princípio do voluntariado. Isso não significa que a pessoa não vai ter um salário, significa que a pessoa não vai estar trabalhando sua prioridade não é esse salário, esse dinheiro, né? É a causa pela qual ela está atuando, né? É a atuação humanitária mesmo. Mas é lógico que as pessoas têm que pagar, né, as suas contas e suas responsabilidades e manter suas famílias. Então, o funcionário, né, o colaborador de Médicos Sem Fronteiras, ele tem um salário que pode ser abaixo do que ele está acostumado a ganhar no mercado, porque o importante para a gente é ele ter em mente que ele está atuando pelo paciente, né, para estar salvando vidas pelos princípios humanitários e não pelo dinheiro em si. E nesse caso, há um processo seletivo dessas pessoas que se oferecem para ajudar ou para serem contratadas pelos Médicos Sem Fronteiras? Para você atuar com a gente em projetos no exterior, por exemplo, você tem no nosso site www.msf.org.br, você tem uma aba de trabalho conosco que explica quais são os perfis que a gente contrata e um pouco as condicionantes. E aí tem todo um processo seletivo que é bastante rigoroso, a pessoa precisa ter pelo menos 2 anos de experiência depois de formado, precisa ter uma graduação e aí são diversos profissionais. E tem algumas fases desse processo. E a pessoa passando por essas fases, ela pode ser oferecida, então, uma missão no exterior. No caso dos projetos que a gente tem aqui no Brasil, ou que a gente estava tendo, porque agora já estão reduzidos, a gente estava anunciando nesse site também as vagas que a gente estava oferecendo em cada lugar. Por que vocês estão reduzindo, nesse momento, a atuação no Brasil? O pior para nós já passou na percepção da organização? Na nossa avaliação, é muito importante reforçar que a pandemia não acabou, né? Então, a gente precisa continuar tendo muitos cuidados e o mais importante é a gente evitar justamente o colapso do sistema de saúde. Então, a gente atua num momento de crise muito aguda, a gente recebe muitos pedidos, né? Nesse ano todo no Brasil, a gente recebeu diversos pedidos, desde dos próprios governantes das cidades ou dos estados, até de lideranças comunitárias, por exemplo, de atuação. A gente tentou responder no limite da nossa capacidade, porque também temos recursos limitados, estamos atuando com respostas Covid no mundo inteiro. E a gente tentou responder com base onde a gente achava que tinha maior necessidade e menos atores, né, menos resposta naquele local, né? Então a gente tem ainda uma equipe, a gente ainda está atuando no Mato Grosso do Sul, por exemplo, a gente está atuando em São Paulo e a gente vai ter uma equipe ainda monitorando possíveis casos, possíveis crises ainda mais agudas que a gente possa oferecer apoios, enfim, desde treinamentos até um apoio mais contundente, operacional mesmo. Mas a gente também tem uma plataforma online que a gente tem informações, por exemplo, para profissionais de saúde sobre, né, a pandemia e sobre como manejar os casos clínicos ou como reestruturar um hospital para você ter os fluxos adequados quando a gente trata de uma doença contagiosa e esse tipo de informação. A gente mencionou aqui, você falou que trabalha com médicos locais e também com médicos internacionais que vêm
compartilhar sua experiência. Durante a pandemia, esse traslado de pessoas ficou muito limitado. A instituição encontrou dificuldades para levar médicos a lugares que precisavam de mais médicos, e aí aproveito para nem perguntar só sobre o caso brasileiro, mas sobre esse trabalho internacional. Eu vou até aproveitar e pedir lá para a nossa equipe, colocando de novo aquelas imagens com que a gente abriu o programa, porque assim a gente vai conversando e eles já vão vendo aí parte das imagens feitas pela própria instituição. Pode falar. É uma excelente pergunta, Ângela, porque assim, especialmente para março, abril, a gente teve dificuldades no mundo inteiro, desde para ter acesso a equipamentos de proteção individual, até justamente o movimento dos nossos profissionais, né? Justamente a gente precisa desse movimento. Então, conforme os voos eram cancelados, as fronteiras eram fechadas, nossos profissionais ficaram presos, né? Então, a gente não conseguia mobilizar profissionais de outros países. Então, assim, por exemplo, para países africanos, a gente tinha dificuldade tanto das pessoas que tinham que sair dos projetos, né, porque já tinham terminado suas missões, precisavam voltar para casa, quanto para chegar novas pessoas para substituí-las. Então, foi muito difícil. A gente tem um trabalho forte de negociação com cada país para a gente conseguir liberar nas fronteiras, né, a entrada dos nossos profissionais. Então, no Brasil, a gente fez a mesma coisa. A gente negociou com o Ministério das Relações Exteriores para a gente receber alguns profissionais, e isso era muito estudado caso a caso. São medidas que são extremamente importantes, né? A gente entende, mas a gente teve bastante recepção também para isso ser flexibilizado no caso da emergência humanitária, né? Então, mas de fato, no início, especialmente abril, maio, foi bastante complicado no mundo todo. Essa mobilidade dos nossos profissionais, isso realmente prejudicou muito o nosso trabalho, não só da Médicos Sem Fronteiras, mas de várias outras organizações internacionais também, e que fazem trabalho humanitário. A gente até falou na abertura que a organização trabalha em localidades, né, de muita crise humanitária, e esse trabalho, essas localidades, independente da pandemia de Covid-19, já enfrentavam situação difícil antes. Como é que ficou depois da pandemia para essas localidades? Ficou pior? Ficou mais difícil chegar lá? É bastante curioso, na verdade, porque assim, a gente ainda está no momento de entender como está se dando a pandemia nesses países que são já mais empobrecidos, né, e menos desenvolvidos. Então, a gente tinha uma expectativa até pior do qual seria o impacto da pandemia, e por enquanto a gente está com todos os projetos que a gente tem no mundo minimamente adaptados para uma resposta Covid, mas os impactos iniciais foram mais mesmo da mobilidade dos profissionais, como a gente já falou, e da falta de equipamentos de proteção individual, por exemplo, e alguns outros insumos. Os problemas chegaram a levar a alguma perda de profissionais, alguma morte de profissionais que atuaram para a instituição? A gente viu no Brasil, por exemplo, e no mundo todo, na Itália, muitos profissionais de saúde perderem a vida nessa luta. Isso aconteceu dentro da Organização Médicos Sem Fronteiras também? Na verdade, a proteção dos profissionais de saúde é uma prioridade para Médicos Sem Fronteiras, né? Então, a gente tem normas muito estritas para prevenção e controle de infecção, por exemplo. Então, os profissionais de Médicos Sem Fronteiras estão muito acostumados a atuar em epidemias de doenças infecciosas. Então, a gente tem protocolos muito, muito sérios, muito estritos, e que as pessoas estão muito acostumadas a seguir. Então, a gente teve uma baixíssima taxa de profissionais, tanto infectados quanto de mortalidade também. Isso é uma coisa que a gente está muito feliz, mas ainda tendo muita cautela, né? Porque a gente sabe que a pandemia não acabou e a gente continua firme nas nossas normas de segurança, de biossegurança e de controle de infecção. A instituição recebe recursos de parceiros privados e públicos ou apenas privados? Mais de 90% da receita de Médicos Sem Fronteiras é de doações privadas. Então, são pessoas físicas como eu, como você, que doam para a organização. Então, no Brasil, por exemplo, a gente tem mais de 500 mil doadores. A gente tem doadores no mundo inteiro. E essa doação privada, né, ela permite que a gente tome decisões com base realmente na necessidade, né, e não em nenhum interesse, né, político que possa existir. Isso permite que a gente trabalhe, por exemplo, também de forma neutra, em locais, por exemplo, de conflitos armados. E já enfrentou, a gente conversava aqui, você até se apresentou, né, formado em relações internacionais, especialista em assuntos humanitários, e
com a missão dentro dessa instituição de negociar a entrada junto a governos. A gente sabe que tem localidades que são dominadas nem só por governos, mas às vezes por milícias, por grupos armados. Dentro dessa negociação, a organização já sofreu muita pressão política para reverter seu trabalho? Em que medida isso é importante? Médicos Sem Fronteiras atua com base nos princípios de imparcialidade, neutralidade e independência, né? Então, a neutralidade para a gente é o que garante também a nossa segurança. A gente não trabalha, por exemplo, com escolta armada, apesar da gente trabalhar em países em guerra, em países em conflito armado. Então, é muito importante para a gente conversar com todos os lados, mas lembrar que sempre o nosso foco é levar cuidados de saúde, é salvar vidas, é o paciente. E isso permite que a gente chegue em lugares onde muitas organizações não conseguem chegar, mas isso também significa que a gente tem que trabalhar de todos os lados, por exemplo, de um conflito, né? A gente tem que ter muita habilidade nesse sentido, mas isso é relativamente tranquilo, apesar de, no mundo atual, você ter muitos novos atores, né? Por exemplo, num conflito que não são necessariamente estados, né? Como você mesmo mencionou, isso traz novos desafios, isso traz novas formas de que a gente precisa trabalhar, responder, porém a gente sempre lembra que a gente está trabalhando com base nos princípios humanitários e com foco no paciente. E no fim, as pessoas querem ter acesso à saúde, porque a gente não discrimina quem a gente está atendendo, né? A gente, que é o nosso princípio da imparcialidade, a gente atende qualquer pessoa sem distinção de raça, cor, etnia, credo, orientação sexual. A gente só não aceita armas dentro das nossas instalações. Então, essa é a única condicionante que a gente tem. Mas a gente está para levar uma ajuda que está faltando no momento. Então, isso é relativamente bem aceito. Voltando à atuação que já foi até mais intensa no Brasil esse ano por causa da pandemia, agora você contou para nós que está reduzindo, a gente abriu o programa mencionando que essa atuação envolveu o trabalho junto a mendigos, a moradores de rua, a pessoas em situação de rua, a idosos. Quais eram essas instalações? Como é que funcionava precisamente esse trabalho? A Médicos Sem Fronteiras chegava numa localidade, negociava para essas regiões que são dominadas, por exemplo, por tráfico de drogas. Conta um pouco para a gente desse trabalho. A gente trabalhou muito, por exemplo, aqui em São Paulo, com pessoas em situação de rua, né? Então, a gente trabalhava, por exemplo, perto de restaurantes populares ou com instituições que abrigam essas populações, por exemplo, abrigam migrantes também. A gente não só treinava os profissionais, por exemplo, que trabalhavam nos restaurantes populares, nos abrigos, para se prevenirem também, identificarem casos e reportarem. A gente chegou a trabalhar em Manaus também, fazendo testagem e triagem em abrigos de população migrante, população em situação de rua. Triagem para identificação de Covid-19, especificamente. Exatamente. Triagem e rastreamento. A gente encaminhava as pessoas com possíveis sintomas para centros de isolamento. A gente abriu alguns centros de isolamento para casos moderados, né? Então, a gente chegou a trabalhar em algumas dessas cidades com centros de isolamento de casos moderados. Distribuímos kits de higiene, por exemplo, em Roraima, em Boa Vista, a gente trabalha em algumas ocupações espontâneas de migrantes. A gente distribuiu kits de higiene e fez promoção de saúde para ensinar as pessoas como prevenirem, como usarem. E a gente, então, teve, como eu disse, esse é um trabalho muito, né, de base comunitária, de você identificar, de você prevenir, de você levar informação. Mas a gente também trabalhou em hospitais, a gente trabalhou no Hospital 28 de Agosto em Manaus, a gente geriu uma UTI e uma enfermaria, Covid. A gente trabalhou no Hospital de Campanha, em Boa Vista, e a gente trabalhou no hospital em São Paulo também, Tidsetuba também, manejando leitos de UTI. Então, realmente foi... Quantos profissionais estiveram envolvidos nesse trabalho no Brasil? Ou ainda estão, melhor dizendo? Acho que a gente ainda não fez esse levantamento, mas isso é interessante para a gente fazer. Mas eu diria, não sei, que em torno de uns 300 profissionais. Muitos se moveram, né, de um projeto para outro conforme ia terminando também, né? A gente mencionou aqui também, e as pessoas conhecem, é uma instituição conhecida, atua há mais de 70 anos, já pegou outras pandemias pela frente, por exemplo, Ebola. Que diferenças, que lições são específicas desse cenário
de Covid-19 agora? O que a Médicos Sem Fronteiras aprendeu com a pandemia de Covid? A gente ainda está aprendendo, né? Acho que Covid, todo mundo tem muita coisa para aprender ainda, tudo muito novo para todo mundo. A gente foi muito buscado no início da pandemia como uma organização que está acostumada a trabalhar em epidemias, mas a gente foi pego de surpresa como todo mundo também. Porém, o fato da gente saber lidar com epidemias fez a gente reagir mais rápido de algumas formas. Por exemplo, nos projetos na África, todas as nossas clínicas, todos os nossos escritórios, inclusive, já tem um ponto de lavagem de mãos na entrada. Então, assim, a prática de lavagem de mãos, que é uma coisa que parece simples e banal, ela faz muita diferença, né? Agora, a pandemia, eu acho que ela traz muito que o mundo pode, ao mesmo tempo que o mundo não tem fronteiras, no sentido de que a pandemia se espalha, ele tem fronteiras porque a gente não consegue mover nossos profissionais, a gente não consegue levar os nossos insumos, e mostra que a gente precisa ser mais solidário também, né? Então, a gente está na luta agora de fazer com que os governos se comprometam, por exemplo, com que todas as vacinas ou qualquer medicamento, qualquer terapia que venha tratar os casos de Covid, que isso seja sempre livre de patentes, sempre ter preços acessíveis, que possa permitir, por exemplo, os países que têm menores condições de adquirir, que eles tenham as mesmas condições que os países, por exemplo, nos estados do norte do mundo, né, os Estados Unidos e a Europa. Então, a gente está nessa luta de convencer de que a gente precisa ser solidário nesse momento. E tem atuado, então, junto a parlamentares, junto a uma atuação política também no mundo? Sim, a gente tem trabalho de influenciar, por exemplo, órgãos de saúde como a OMS e vários governos para que eles se comprometam com uma resposta mais equitativa, né? Então, a gente está sempre tentando lembrar esse lado do mundo que às vezes ninguém olha ou poucas pessoas olham, e a gente está lá, está vendo, vê que é necessário, e a gente sabe que as condições de negociação não são iguais, né? Então, a gente pressiona, sim, governos, congressos, organismos internacionais para estar olhando para esses países e que precisam desse apoio, né, de levantar suas vozes. Você mencionou que o programa aqui no Brasil já vinha diminuindo um pouco. Qual é o planejamento? Existe um planejamento para 2021? Ou a instituição atua frente à demanda que vai surgindo? Como é que acontece isso? Hoje, quais são os países que são preocupação mais evidente para a instituição? Bom, a gente está na luta de voltar ao mínimo de normalidade nos nossos projetos também, no mundo inteiro, né? A gente tem a situação da Índia que a gente vê com preocupação, mas a gente ainda está bastante alerta para a situação em países africanos, por exemplo, que a gente sabe que a notificação ainda é muito baixa e a gente ainda não entende muito bem como que essa pandemia vai se desenvolver, se realmente vai ser menos afetado ou não. Mas a gente precisa, teve muitos projetos de emergência que precisaram de muitos recursos de Médicos Sem Fronteiras, então a gente precisa se restabelecer e voltar ao nível de normalidade, porque a gente tem que lembrar que as doenças não sumiram, as outras doenças, né? Especialmente doenças crônicas, por exemplo, inclusive pode acontecer que muitas das populações que a gente atende vão estar numa situação de saúde ainda mais frágil no momento em que teve que haver menos procura, por exemplo, a instalações de saúde para tratar das suas doenças já crônicas, como HIV ou tuberculose, por exemplo. Então, esses desafios eles não vão sumir, né? Então, a gente precisa voltar a oferecer o serviço que a gente vem oferecendo para populações do mundo inteiro. Vitória, você falou que a instituição foi muito procurada no início da pandemia, as pessoas buscando esse expertise ou buscando efetivamente ajuda do órgão para poder lidar com a pandemia. Hoje, a gente já mencionou aqui, ao longo do programa, você mencionou as pessoas que querem ser voluntárias, podem entrar no site, as pessoas que querem doar, fazer a mesma coisa, e aquelas pessoas que eventualmente percebem a emergência, a conveniência de ter o Médicos Sem Fronteira numa localidade, também é via site. Como é que essa pessoa chega até a instituição e diz, olha, ajuda a minha comunidade aqui, porque a coisa aqui está feia?
Nos próprios canais institucionais no site, a gente recebe esses pedidos e eles são encaminhados também internamente aos setores responsáveis para avaliar a situação, né? A gente sempre tenta entender o que está acontecendo e a gente sabe que são decisões muito difíceis, você escolher onde atuar, né? Num mundo em que existem tantas necessidades, em que nossos recursos são muito limitados. Então, a gente sempre faz uma avaliação da pertinência de ser mesmo Médicos Sem Fronteiras atuando, se a gente tem condições, se a gente tem expertise, se a gente tem recursos, ou se existem outros atores que poderiam estar fazendo aquilo naquele lugar. A gente pode também influenciar indiretamente para que a resposta se dê de outra forma, né? Mas pelas vias institucionais do site, a pessoa consegue chegar na gente também. Última perguntinha. Se tiver que dar um recado à sociedade, aos espectadores do Cidadania Mundo, sobre o trabalho da instituição e como a própria sociedade deve se organizar para ajudar nessa luta por uma saúde mais extensiva às populações como um todo, qual seria o seu recado? Eu acho que o recado principal é que a pandemia não acabou, que a gente precisa continuar conseguindo mínimas normas de higiene, né, e de prevenção. Então, lavar as mãos, usar as máscaras, isso é muito importante. E para as pessoas se informarem bem sobre esses assuntos, né? Num mundo de tanta informação, de tanto acesso a informações que a gente não tem, às vezes, tanta segurança, a gente precisa saber as fontes de onde a gente está olhando, porque agora, com vacina, com outros métodos, vão vir muitas outras fontes de fake news, e é importante que as pessoas se conscientizem que isso não é um assunto fácil, né? Isso não é um assunto simples de ser digerido, de ser compreendido. Então, que as pessoas busquem fontes confiáveis, não só Médicos Sem Fronteiras, mas o Brasil tem instituições de pesquisa, instituições de saúde que são referências mundiais e que podem orientar melhor a população no que vem a seguir, né, para a gente enfrentar essa pandemia da melhor forma possível, lembrando, né, da sociedade como um todo e não do indivíduo sozinho. Vitória, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos aqui no programa Cidadania Mundo com a Vitória Ramos, especialista em assuntos humanitários e representante de Médicos Sem Fronteiras no Brasil. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Lembrando que se você quiser rever este programa, parte dele ou outros programas da TV Senado, pode ir lá na nossa página na internet, está aparecendo aí para você, senado.leg.br/TV. Se preferir, também está tudo no YouTube, youtube.com/TV Senado. Segue a gente, vai lá, marca aquele sininho e depois passa a receber as notificações dos nossos programas. Tchau, até a próxima.